Na guerra na Ucrânia, a atenção recente tem se voltado principalmente para drones e sistemas não tripulados. No ar, no mar e cada vez mais em terra, esses sistemas autônomos e semi-autônomos mudaram fundamentalmente a forma como a guerra é travada e representam o seu futuro. Esses sistemas de armas não tripulados destruíram sistemas muito mais pesados e caros, como tanques e veículos blindados, de forma inédita. Isso fez crescer as vozes que sugerem que esses pesos pesados do campo de batalha estão se tornando obsoletos. Se você perguntar aos soldados na linha de frente, eles dirão que ao menos um pilar da guerra do século XX segue tão importante: a artilharia. Projéteis de artilharia e foguetes disparados e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, ou MLRS, podem não oferecer a precisão de ponta a ponta e a manobrabilidade dos drones FPV e dos drones kamikaze mais pesados, mas ainda causam grandes danos às forças inimigas armadas atrás das linhas de frente. E agora, graças a uma inovação espanhola, o sistema básico de MLRS da Ucrânia, o Grad BM-BM21, está sendo convertido de um lançador de projéteis convencionais para um lançador de munições guiadas de precisão. Veja como funciona e por que isso poderia fazer uma enorme diferença no campo de batalha. A empresa espanhola EMI criou kits de guiagem de precisão que aumentam a precisão dos foguetes do BM-BM21 de centenas de metros para apenas alguns metros. A notícia sobre a introdução desses kits surgiu publicamente pela primeira vez na Feira de Defesa Eurosatory 2026, no Parc de l'Exposition de Ville-Villepinte, em Paris, França. A edição de 2026 foi marcada por um aumento significativo na participação ucraniana, passando de apenas 5 expositores em 2024 para mais de 80 empresas 2 anos depois. Empresas ucranianas mostram sistemas não tripulados, soluções de guerra eletrônica e capacidades de ataque de longo alcance. Firepoint, por exemplo, apresentou seu programa antibalístico Freya, uma nova arma de longo alcance, enquanto Thermo Projects Ukraine demonstrou sistemas móveis de controle climático para veículos militares. Não eram só novas capacidades em sistemas não tripulados e de alta tecnologia em exibição. Inovações em MLRS também estavam em destaque na agenda. Lockheed Martin revelou o HIMARS Flex, uma evolução modular do seu famoso MLRS. O Flex possui um lançador de 2 pods, que dobra a capacidade de munição de 6 para 12 foguetes. Crucialmente, essa variante pode disparar interceptadores de defesa aérea, como mísseis Patriot Pack, além do GMLRS e ATACMS padrão, agregando defesa antimísseis em camadas à plataforma de ataque. O consórcio europeu KNDS revelou o demonstrador do Sistema de Artilharia de Longo Alcance, ou LORAS. Ele utiliza um novo canhão de 155 mm de 58 calibres para alcançar alcances de 80 a 100 km com munição de precisão, preenchendo a lacuna entre os obuseiros tradicionais e os MLRS. Novas variantes do Sistema Global de Foguetes de Artilharia Móvel, ou GMARS, uma colaboração entre Rheinmetall e Lockheed Martin, também foram apresentadas, embora tenham ficado um pouco ofuscadas pelo anúncio do HIMARS Flex. É provável que todos esses sistemas acabem sendo incorporados às Forças Armadas da Ucrânia com o tempo. Enquanto isso, outra inovação em sistemas de lançamento múltiplo de foguetes apresentada na Expo provavelmente terá impacto mais imediato. Na verdade, talvez já esteja tendo. De acordo com a EMI, sigla para Escrivano Mechanical and Engineering, mais de 11 mil de seus kits de guiagem para foguetes BM-21 já foram entregues à Ucrânia desde 2023, com dezenas de milhares a serem entregues futuramente. Por que isso pode mudar tudo? Bem, em resumo, os kits aumentam drasticamente a precisão dos foguetes. Segundo a empresa, ela está produzindo 2 tipos de kits de guiagem para a Ucrânia. O primeiro usa satélites, ou GNSS, e navegação inercial, ou INS. Esses kits reduzem o erro circular provável das munições BM-21 de uma base de 200 a 500 metros para cerca de apenas 15 metros. Essa é uma diferença enorme, mas fica ainda melhor. Uma variante guiada por laser também foi desenvolvida a pedido da Ucrânia e atinge uma precisão de menos de 3 metros, mesmo sob condições de guerra eletrônica ativa e interferência. Até o primeiro trimestre de 2026, 1000 kits nessa configuração teriam sido entregues. A variante a laser é um pouco mais longa do que a versão GNSS e INS e possui 4 aletas dianteiras controladas independentemente, em vez de 2. Ambas as variantes são universais, compatíveis com todos os foguetes lançados pelo Grad. Elas também parecem compatíveis com as adaptações e modernizações ucranianas, que abordaremos a seguir.
O foguete padrão que a Ucrânia usa com seus grades é o foguete não guiado M210F, de 122 mm, um projétil de combustível sólido projetado para efeitos de fragmentação de alto explosivo contra alvos em área. O foguete pesa cerca de 66 kg no total, incorporando uma ogiva de 18,4 kg, carregada com explosivos à base de TNT, como TGAF, TGAF-5. Lançado dos pods do sistema, ele atinge uma velocidade inicial de cerca de 690 metros por segundo, permitindo um alcance máximo de aproximadamente 20 km. É uma munição particularmente cruel. Os sulcos internos da ogiva M210F gera aproximadamente 3.950 fragmentos, pesando meio grama ou mais após a detonação, que se dispersam em um raio letal de cerca de 28 a 40 metros. Então, esses foguetes são ideais para fogo de saturação para negação de área e são particularmente eficazes contra concentrações de infantaria exposta e veículos leves sem proteção blindada. O BM-21 padrão possui um lançador de 40 tubos e pode disparar toda a sua carga em apenas 20 segundos, alcançando uma cadência de tiro efetiva de aproximadamente 120 foguetes por minuto por veículo. Em configurações padrão de bateria, que frequentemente envolvem múltiplos lançamentos coordenados, centenas ou milhares de projéteis podem ser disparados em salvas coordenadas, saturando zonas-alvo em áreas que excedem 400 metros de diâmetro por salva de lançador. Essas rajadas são algo aterrorizante de se enfrentar. Elas provocam grande perturbação psicológica e negam área, forçando inimigos a buscar abrigo e interromper manobras por longos períodos. Os foguetes produzem um ruído de assobio que aumenta o medo e a desorientação, ampliando os efeitos não letais sobre o moral e a coesão das tropas. Combinado com a ampla dispersão das ogivas de fragmentação de alto explosivo, isso significa que uma salva típica pode suprimir a infantaria inimiga ou baterias de artilharia por 10 a 20 minutos, negando o movimento seguro e forçando a dispersão. Essa capacidade de fornecer fogo imediato e de alta densidade em condições de desgaste na linha de frente é o motivo pelo qual os grades continuam formando a espinha dorsal da artilharia de foguetes, tanto para o lado ucraniano quanto para o russo, apesar do surgimento de drones e radares de contrabateria. Mas havia alguns problemas antigos que os novos kits ajudam a resolver. A principal desvantagem do M210F, também conhecido como 9M22U, é sua precisão limitada. Esses projéteis não guiados, estabilizados por rotação, seguem trajetória balística influenciada por vento e ângulo de lançamento, causando dispersão que cresce com a distância. Eles também são um pouco limitados em alcance, mas essa limitação foi reduzida com o uso de foguetes de alcance estendido mais novos, como o 9M521 e o 9M522, que aumentam significativamente o alcance do sistema. Esses foguetes apresentam aerodinâmica e propelente aprimorados, estendendo o alcance efetivo para algo entre 29 e 45 km. Isso permite que os grades alcancem áreas mais profundas atrás das linhas inimigas, mantendo-se fora do alcance da contrabateria. A Ucrânia também fez uso extensivo de munições especializadas para o BM-21. Por exemplo, o 9M519 é um foguete de interferência radioeletrônica projetado para interromper as comunicações inimigas. Os 9M42 e 9M43 são foguetes de iluminação e marcação de alvos, usados para iluminar o campo de batalha à noite ou designar alvos para outras unidades de artilharia. A família BM-21 também inclui foguetes termobáricos de 122 mm, que criam ondas de sobrepressão massivas, extremamente eficazes contra pessoal em trincheiras e estruturas fortificadas. Os kits EME são, segundo relatos, compatíveis com todos os tipos de munição de 122 mm que a Ucrânia utiliza com seus grades. Isso faz com que esses foguetes sejam mais precisos. Os kits também funcionam com tubos lançadores individuais e têm outra característica que pode ser decisiva no futuro. Eles são completamente isentos do ITAR. ITAR, sigla para Regulamentos de Tráfego Internacional de Armas. São normas dos Estados Unidos que controlam exportação, importação e transferência temporária de artigos, serviços e dados técnicos ligados à defesa do país. Seu objetivo principal é proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e promover a política externa, impedindo que tecnologias militares sensíveis cheguem aos adversários. Itens regulados pelo ITAR costumam ter acordos rígidos de usuário final, que limitam onde e como a arma pode ser usada. Eles também podem estar sujeitos a atrasos na concessão de licenças e até mesmo a possíveis embargos. O maior benefício de um sistema livre de ITAR é dispensar a aprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos para uso, modificação ou transferência do equipamento.
Os Estados Unidos não podem vetar o envio ou a reexportação de sistemas livres de ITAR para terceiros, por exemplo, enviá-los para a Ucrânia. Assim, a produção e a manutenção podem continuar mesmo que as prioridades políticas dos Estados Unidos mudem. A Ucrânia já foi impactada por mudanças nas prioridades dos Estados Unidos várias vezes durante a guerra. O fato de os kits NIE serem livres de ITAR significa que eles não estarão sujeitos aos caprichos políticos dos Estados Unidos ou às necessidades de inventário em constante mudança das Forças Armadas Americanas. Eles transformam uma arma de saturação antiga e imprecisa em um foguete guiado de precisão, assim como um HIMARS. E isso lhe dá uma nova utilidade. Até agora, os sistemas GRAD da Ucrânia e outros sistemas MLRS modificados da era soviética desempenharam um papel diferente dos sistemas HIMARS e M270 MLRS fabricados nos Estados Unidos. O BM-21 Grad foi o principal cavalo de batalha da artilharia ucraniana de alto volume e curto alcance. Já os sistemas HIMARS e M270 MLRS fornecidos pelo Ocidente são usados principalmente para ataques precisos e em profundidade. Isso porque, enquanto o Grad oferece poder de fogo de saturação superior para as trincheiras da linha de frente, ele carecia de alcance, precisão e capacidade de sobrevivência em comparação com seus equivalentes da OTAN até agora. Comparado à salva do BM-21 de 40 foguetes não guiados de 122 mm, o M142 HIMARS e o M270 MLRS disparam respectivamente 6 ou 12 foguetes guiados GMLRS de 227 mm. Os sistemas ocidentais utilizam orientação GPS INS, com erro circular provável entre 5 e 10 metros. Esse alto grau de precisão permite destruir alvos de alto valor, como postos de comando e depósitos de munição, com um único foguete, sem necessidade de barragem em massa. O M142 HIMARS e o M270 MLRS também têm uma vantagem significativa sobre os mísseis Grad padrão em termos de alcance. Comparado ao alcance dos mísseis Grad, que varia de 20 a 45 km, os sistemas padrão HIMARS M270, disparando foguetes GMLRS, alcançam de 80 a 90 km. Quando equipados com mísseis táticos ATACMS de calibre 610 mm, eles podem atingir alvos a até 300 km de distância. Isso permite que as forças ucranianas ataquem pontos logísticos e de comando russos longe da linha de frente, algo que o Grad não consegue. Os novos kits de guiagem espanhóis não aumentam o alcance dos foguetes do BM-21 em si, mas os tornam várias ordens de magnitude mais precisos. Isso representa ataques precisos na linha de frente, antes possíveis apenas com drones, que têm ogivas menores e são menos eficazes contra posições fortificadas. Isso é muito importante para a Ucrânia por dois motivos. Ao contrário dos foguetes GMLRS ou ATACMS, a Ucrânia não depende dos Estados Unidos ou outros parceiros para obter foguetes Grad. Ela herdou grandes estoques ao conquistar a independência da União Soviética e ainda os fabrica internamente. A fábrica de reparos Shepativka, na cidade de Shepativka, no Oblast de Khmelnytsk, no oeste da Ucrânia, que faz parte da Corporação Estatal de Defesa Ukroboronprom, há muito tempo é o centro principal de produção de foguetes de 122 mm. No entanto, com grande parte da fabricação de defesa da Ucrânia agora realizada em locais sigilosos, não está claro se a fábrica continua sendo a principal fabricante. O local foi supostamente atingido em várias ocasiões por ataques de mísseis russos, em 2023 e 2025. Além disso, graças ao amplo uso do Grad ao longo dos anos, ainda há muita munição disponível caso a Ucrânia precise comprar mais. Acredita-se que cerca de 100 mil sistemas Grad BM-21 tenham sido produzidos no total, entrando em serviço em pelo menos 72 forças armadas ao redor do mundo, e em quase todas as grandes guerras, desde a década de 1960. Sabe-se até que a Ucrânia adquiriu mísseis BM-21 dos Estados Unidos em 2022. Cansado das mesmas histórias e pontos de vista no YouTube? Inscreva-se no The Military Show para uma nova perspectiva. Trazemos notícias militares importantes e explicamos sua relevância. Inscreva-se e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Assim como muitos outros sistemas na era soviética que herdou, a Ucrânia não ficou parada, nem se limitou a usar os estoques dos antigos BM-21 soviéticos que herdou. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, a Ucrânia possuía aproximadamente 260 sistemas BM-21 Grad, com algumas fontes estimando um estoque de até 600 unidades.
Em 2024, o número de sistemas restantes em serviço ucraniano havia diminuído para cerca de 100, com pelo menos 54 variantes confirmadas visualmente como perdidas em combate, até dezembro de 2024. Poucos desses remanescentes são sistemas soviéticos originais, pois a Ucrânia tem modernizado esses equipamentos para criar armas adequadas aos campos de batalha atuais. A modernização focou principalmente em instalar lançadores sobre chassis de caminhões mais modernos. O lançador funciona de forma confiável e, ao que parece, não exigiu muita atenção. É um compartimento reutilizável com 40 tubos de lançamento em uma grade retangular de 4x10, elevado hidraulicamente de 0 a 55 graus. Para disparo, ele é elevado, e para deslocamento, é girado para frente sobre a cabine, reduzindo a silhueta e facilitando o transporte. 2 macacos hidráulicos traseiros se estendem para apoiar o veículo contra o recuo, aumentando a estabilidade do lançamento, principalmente fora de estrada. Os pods são recarregados manualmente, ou com equipamento auxiliar de um caminhão de munição, processo que leva cerca de 5 a 10 minutos para uma equipe treinada. Esse design destaca a montagem e desmontagem rápidas, essencial para o sistema prestar apoio de fogo massivo e de alto volume. Mas o chassi onde os lançadores foram montados já passou muito da validade. Para ser justo, como sugere a popularidade duradoura do sistema, o chassi original do caminhão Ural 375D 6x6 é robusto e adequado para o propósito. A tração em todas as rodas e a altura elevada são ideais para enfrentar estradas ruins e condições off-road no interior do leste da Ucrânia. No entanto, o motor de 180 cavalos de potência do Ural 375D faz com que sua velocidade seja limitada a cerca de 75 km por hora nas rodovias, aumentando sua exposição a ameaças aéreas. Esse é um problema especialmente na era dos drones, pois a cabine dianteira do motorista e da tripulação não é blindada, mostrando que o Grad prioriza simplicidade e rápida implantação em vez de proteção. Mas para a Ucrânia, há um problema ainda maior com o Ural 375D. O chassi e as peças de reposição são fabricados na Rússia. Depender de suprimentos do inimigo é obviamente totalmente inviável. Desde o início dos anos 2000, a Ucrânia monta ativamente lançadores Grad em caminhões modernizados. Em particular, o Kras 260 de fabricação ucraniana e seus sucessores modernos, como o Kras 6322. As vantagens de usar o chassi ucraniano vão muito além da aquisição de peças. Ele é muito mais potente para começar. O Kras 260 é equipado com o motor diesel IAMS 238L149L V8, que produz 300 cavalos de potência, em comparação com os 180 cavalos oferecidos pelo motor a gasolina ZIL 375 V8 de 7 litros do Ural 375D. O motor diesel também oferece uma economia de combustível significativamente melhor, dobrando o alcance operacional do caminhão para cerca de 1.000 km. O motor mais potente do Kras tem melhor relação potência-peso, aumentando a aceleração e a capacidade de subir ladeiras, mesmo totalmente carregado com foguetes. O Kras 260 também dobra a capacidade para uma carga útil de 9 toneladas, permitindo incluir equipamentos mais pesados, como cabines blindadas, sistemas automáticos de recarga e armazenamento extra de munição. O chassi do Kras foi projetado para integrar-se facilmente a sistemas digitais modernos de controle de tiro, navegação por GPS e unidades de estabilização automatizadas, reduzindo o tempo de preparação em até 4 vezes e aumentando a precisão. Por isso, desde o início dos anos 2000, a Ucrânia desenvolve novas variantes do Grad, baseadas no chassi Kras. Entre elas está o BM-21K, que possui um chassi Kras 260 de cabine dupla, modificada com um sistema de controle de tiro aprimorado. O Bastion 1 e o Bastion 2 também são modernizações baseadas no chassi Kras 260, sendo que o último possui espaço de armazenamento para mais 40 mísseis. Há também o Verba, uma modernização baseada em um chassi Kras 6322, de cabine dupla modificada com um sistema de controle de tiro digital. A Ucrânia até desenvolveu um mini Grad que utiliza peças do BM-21 Grad original e é montado em caminhonetes. Esses mini Grads disparam 3 mísseis em sequência, em vez de 10, embora com maior precisão. De acordo com o analista militar ucraniano Alexander Muzienko, existem 3 vantagens em usar os mini Grads. Sua mobilidade extra permite que eles se movam rapidamente. Unidades com esses equipamentos podem atacar sem esperar apoio de artilharia externa e dão mais poder de fogo à infantaria leve. Mas as inovações ucranianas com os Grad não param aí. Em maio de 2026, a 50ª Brigada de Artilharia apresentou variantes modernizadas do BM-21, com proteção antidrone totalmente nova.
A principal característica dos sistemas Grad atualizados é a extensa blindagem extra. O conjunto de tubos de lançamento recebeu uma grade metálica rígida estendida na direção do disparo, característica comum desse tipo de sistema de armas. Há uma estrutura de malha complexa na frente da cabine, semelhante à vista em tanques e veículos blindados ucranianos. A estrutura pode ser dobrada para cima ou para baixo, facilitando o acesso ao motor para manutenção ou reparos. Dobrada para cima, ela quase certamente oferece melhor visibilidade da estrada. Equipamentos de guerra eletrônica em forma de cúpula foram instalados no topo da cabine, essenciais nos campos de batalha atuais cheios de drones. As portas receberam grades reforçadas para aumentar a proteção da tripulação contra drones kamikaze. Assim, todas as variantes do Grad da Ucrânia ficaram bem mais resistentes. E agora, graças à introdução dos kits de guiagem EMNE, seus foguetes estão no mesmo nível de precisão dos HIMARS e M270. Isso dá à Ucrânia uma nova vantagem no campo de batalha. Suas variantes do Grad não servem mais apenas para saturar uma área com terror. Agora conseguem realizar 40 ataques precisos em segundos, a uma fração do custo de lançar foguetes HIMARS. Os foguetes GMLRS custam aproximadamente de $150 mil americanos a $200 mil americanos cada, e dependem de cadeias de suprimentos ocidentais, tornando-os um recurso escasso reservado para alvos de alta prioridade. Os mísseis Atacom custam entre 1 milhão e 1,7 milhão de dólares por unidade, dependendo da variante. Em comparação, um foguete BM-21 não guiado padrão custa na faixa de $1 mil americanos a $10 mil americanos, dependendo do fabricante, da idade e do tipo de míssil. É verdade que para garantir o acerto direto em um alvo específico, provavelmente você só precisaria disparar um único míssil GMLRS ou um míssil Atacoms, enquanto uma salva completa de 40 foguetes BM-21 não guiados provavelmente seria necessária para obter o mesmo efeito. Isso reduz significativamente a diferença de custo. Mas com a introdução dos kits EMNE, o custo de um foguete guiado de precisão despencou para a Ucrânia. E esse provavelmente é apenas o primeiro grande benefício de uma parceria que parece ser muito promissora para as Forças Armadas da Ucrânia, porque a colaboração com a EMN e não para nos kits de guiagem. Em maio de 2025, a Ukro-Ukroboronprom assinou um memorando com a EMNE para desenvolver armas em conjunto e estabelecer a produção local de módulos espanhóis na Ucrânia. Separadamente, o fabricante ucraniano de Vants, Sklyton, assinou um acordo de cooperação com a empresa em março de 2026. Ainda não está claro o que esses acordos significam na prática, mas uma análise dos outros sistemas desenvolvidos pela EMN e preocupa a liderança russa. O principal produto da empresa é a torre remota Guardian 30, que, segundo relatos, já está em ação na Ucrânia. Esta é uma estação de armas controlada remotamente, armada com um canhão automático de 30 mm, normalmente o MK-44 Bushmaster 2, e uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. Ela foi criada para ser integrada a veículos blindados como o BTR-34 da Ucrânia ou chassis de transporte, oferecendo mais proteção à tripulação. A EMN também fabrica a Guardian 2.0 RWS, uma estação de armas remota mais leve, capaz de montar metralhadoras médias de 7,62 ou 12,7 mm, ou lançadores automáticos de granadas de 40 mm. Ela tem câmeras avançadas de uso diurno e noturno, e telêmetros a laser para engajamento preciso. A empresa também desenvolve sistemas de guerra eletrônica e cinéticos para detectar e neutralizar drones. Inclui radares de detecção de drones e sistemas de interferência integráveis às torres, ou usados como unidades móveis ou estáticas, para proteger bases operacionais avançadas. EMN, e também fornece simuladores avançados de treinamento virtual para tripulações de veículos blindados e operadores de artilharia, permitindo um treinamento econômico sem o consumo de munição real. Vamos mantê-lo atualizado conforme Ucrânia e EMN e apresentarem novos sistemas. Inscreva-se no canal para saber em primeira mão. Enquanto isso, confira este vídeo sobre como a Ucrânia está construindo um exército de robôs. Obrigado por assistir.